Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos retornando com Bem Viver Corpo e Mente. Mais um programa, né? Fechando o ano de 2021. Hoje, a minha ideia é fazer esse fechamento, esse encerramento, falando para vocês um pouco de tudo que a gente viu esse ano, de tudo que a gente falou, um resumão, na verdade, né? Para que a gente possa fechar esse ano, fechar 2021 com muita gratidão, um sentimento assim, de que a gente fez tudo que estava no nosso alcance, que a gente fez o melhor possível com as armas que a gente tinha. E que a gente pode aprender sempre a fazer melhor. Então, começamos por aí o nosso resumão de hoje, né? Buscando esse bem viver, que eu sempre prego aqui, esse viver melhor com muito autoconhecimento. E uma das regras básicas, né, do nosso caminhar aqui, das nossas ideias que eu tenho trazido para vocês, é de que a gente precisa entender que a gente faz o melhor que pode. Eliminando a palavra culpa da nossa vida, porque a gente está sempre buscando isso, né? Ou se culpar, ou culpar o outro, buscar alguém que possa se expiar essa culpa. E a gente acredita que pode amenizar o sofrimento, mas muito pelo contrário, aliás, ela incrementa a nossa culpa na medida que a gente só acha culpados e não resolve problema. Não resolve a situação em si e fica se culpando, adoecendo ou culpando o outro, que também é uma outra forma de adoecer, que é também buscando os bodes expiatórios para as nossas dores. Então, acreditar que sempre a gente fez o melhor que pôde com as armas que tinha, mas que podemos aprender a fazer diferente daqui para frente, sempre aprendendo, sempre, e que somos seres em evolução. Isso é muito importante, que cada um de vocês possa entender e buscar esse conhecimento, desenvolver essa capacidade dentro de cada um de vocês, né, de entender que a gente não tem culpa de nada. E eu sempre falo que a gente tem que mudar a palavra culpa, né, para responsabilidade. Nós somos todos responsáveis por aquilo que a gente faz, mas não culpados. Não culpados porque a gente vem de uma raiz, nossos comportamentos e nossas ações, elas provêm, né, das nossas raízes culturais, das nossas heranças, que por mais que a gente às vezes busque, né, fazer diferente daquilo que fizeram conosco, que os nossos pais fizeram conosco, na maior das boas intenções. Eu digo que sempre os pais educam seus filhos com a melhor intenção. Infelizmente, às vezes, a intenção não basta, né? Diz um ditado que de boa intenção o inferno está cheio, né? Mas eu não gosto também de falar em inferno, mas que a gente tem intenção, a intenção é boa, só que a gente não sabe o caminho. A psicologia é uma ciência nova dentro da história da humanidade, muito nova, né? Muito recente e de pouco alcance a maioria das pessoas. Foi uma ciência muito elitizada, ainda é, mas hoje, graças, né, à compreensão dos nossos governantes e o próprio autoconhecimento do ser humano, nós temos buscado universalizar esse atendimento dentro dos CAPs, dentro dos atendimentos públicos, né? Chegando até a comunidade, chegando até o povo, esse atendimento tão importante, esse atendimento que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, enfim, evoluir como ser humano e ser a nossa melhor versão, como eu já falei algumas vezes aqui no programa, né? Mas, enfim, a gente está aqui para universalizar também, através do meu programa, né? Atingindo o maior número de pessoas possível para
dar ferramentas para aqueles que acompanham o programa para poder melhorar sua qualidade de vida, adquirir ferramentas novas para poder fazer diferente e mudar, e evoluir e ser melhor. E viver melhor. E aí a gente vai mudando o nosso ambiente, vai tornando ele cada vez mais saudável. E eu acho que o ser humano merece isso. Eu tenho certeza, aliás, eu acredito piamente que o ser humano merece viver melhor. Se a gente não tem culpa, a gente não merece castigo. Na nossa sociedade, normalmente, quem tem culpa merece o quê? Punição, castigo, sofrimento. O castigo está muito associado ao sofrimento. E a gente teria que tirar desse sofrimento, temos a possibilidade de tirar desse sofrimento o melhor, uma aprendizagem, um crescimento. Não precisaríamos aprender e evoluir com tanta dor, mas às vezes é só esse o caminho que nos resta. Poderíamos aprender mais com amor, pelo amor, né? Eu digo que a terapia é aprender pelo amor. Né? Principalmente a terapia, a psicologia positiva hoje, que traz muito isso do indivíduo valorizar aquilo que ele tem de bom na sua vida, daquilo que ele tem de positivo, o seu lado saudável, que todo mundo tem um lado saudável e às vezes nem sabe que tem, está tão escondido, só aparece o seu lado patológico, né? E acaba só mostrando esse lado mais doentio, mais sádico, mais, às vezes, paranoico, enfim, todas as patologias que a gente quiser listar aqui são muitas, né? Obsessivos, enfim, mas que a gente possa valorizar esse lado positivo, esse lado maravilhoso que cada ser humano tem dentro de si e que às vezes está lá escondido, que nem ele mesmo sabe, nem ele mesmo conhece. Ele se acha tão ruim, tão desprezível, ou tão abandonado e tão rejeitado que parece até que precisa de um movimento muito grande para poder estar melhorando, saindo desse círculo vicioso. Mas eu gostaria de dizer para vocês que sim, que é possível sair desse círculo vicioso, que é possível cortar o círculo vicioso da culpa e da punição. Nós precisamos acreditar nisso, precisamos estar buscando recursos terapêuticos, enfim, holísticos, qualquer tipo de terapia holística, né? Mas qualquer tipo de autoajuda, inclusive a questão física junto aí, né? Buscando atividades físicas que liberem endorfina, que liberem os hormônios positivos aí que nos deixam com bem-estar e poder então viver melhor, buscando esses dois lados, né? O físico, o emocional e o espiritual, que é aquele que faz parte da nossa transcendência, né? De nós sermos além de sermos físico e emocional, nós somos um ser espiritual, um ser divino, eu diria até. Um ser que faz parte desse universo divino no qual nós estamos inseridos. E poder descobrir isso, e poder viver isso no seu dia a dia, na sua rotina, e estar de bem com a vida, estar melhor consigo mesmo e com o meio que o rodeia. Enfim, nosso objetivo aqui com o programa é instrumentalizar, né? Instrumentalizar você que está aí no seu sofá, na sua cadeira, assistindo, acompanhando a programação da TV Cidade, que tem uma gama variada de programas, todos muito interessantes, que trazem conhecimento teórico e autoconhecimento, principalmente autoconhecimento, mas, de maneira geral, a TV Cidade tem esse caráter comunitário de ajudar a sua comunidade na qual está inserida, no caso Farroupilha, para poder evoluir, para poder melhorar e que um lugar onde todos nós possamos viver melhor, que todos nós possamos juntos, sem competição, sem estarmos passando por cima do outro, podermos estar melhor.
por muito tempo, eu acho que o ser humano buscou esse sucesso individual, esse sucesso onde só eu tenho que buscar minha autorrealização, minha motivação, meu autoconhecimento, e esquecendo que vive num contexto, né, onde todos podem estar melhor, e que esse contexto ele possa, estando mais saudável, estando melhor, poder estar melhorando para a gente também. É uma retroalimentação. Eu estando bem, eu te alimento, e tu estando bem, tu me alimenta. E me motiva e me faz ficar mais de bem com a vida. Eu não tenho restrição nenhuma quanto a repartir o meu conhecimento, a receber conhecimento também, a ver muitos vídeos, estou estudando muito filosofia hoje, essa questão muito do bem viver, ligado às questões filosóficas sobre o pensamento dos motivos pelos quais nós estamos aqui, né? Eu estou sempre me alimentando de conhecimento e espero estar passando para vocês também tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu posso estar ajudando a cada um de vocês a viver melhor, a estar melhor, a conseguir lidar melhor com as lições, as situações, aliás, de vida, de conflito interpessoal e intrapessoal com a gente mesmo e interpessoal da gente com o outro. Mas na medida que a gente se entende mais, se conhece mais, a gente vai começando a lidar melhor nas nossas relações interpessoais. A gente começa a estar entendendo como é que a gente reage e se colocando no lugar do outro, que é a empatia que a gente trabalhou aqui já em alguns programas, certo? A gente desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente precisa, para desenvolver ela, a gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa saber como a gente reage, por que a gente reage muitas vezes agressivamente, né? Como é que a gente funciona dentro de uma agressividade, quando a gente é agressivo, quando alguém é agressivo conosco. Como a gente pode resolver essa situação sem entrar num conflito maior, chegar a algum consenso e que cada um, entendendo que cada ser tem a sua verdade e nos cabe apenas respeitar a verdade do outro. Nós podemos até tentar convencer o outro, que é o que eu faço aqui. Tentar convencer vocês de que há uma maneira mais saudável de viver, há uma maneira diferente. A minha proposta vai contra o senso comum. Principalmente dentro daquelas questões de que a gente tem que revidar, que a gente tem que ser mais agressivo que o outro para ganhar do outro. E eu já trago que a gente tem que ser bons juntos. A gente não tem que revidar a agressividade, a gente tem que acalmar o outro, para o outro acabar nos ouvindo também. Mas primeiro acalmar e deixar essa pessoa colocar seu ponto de vista, a sua forma de ver o problema, e que ele tenha a sua razão, mas que nós também temos a nossa razão. E que, na medida que a gente respeitar o espaço do outro, a ideia do outro, a forma de pensar dele, a gente pode... ele vai se sentir menos agredido e vai até nos ouvir, vai até prestar atenção, porque num conflito, normalmente, a gente, quando se sente agredido, a gente nem ouve o que o outro diz. A gente já está matutando, já está arquitetando um contra-ataque, né? Atacando o outro ou simplesmente não se defendendo, né? A gente quer atacar, a gente quer agredir o outro, tá matutando como agredir o outro. E a gente acaba, muitas vezes, não ouvindo o que o outro diz e perde de aprender, perde de ver, de entender como o outro nos vê,
Como o outro, que imagem que o outro tem de nós? O que ele está achando de ruim em nós? O que no nosso comportamento? Não para nos deprimir, não para nos achar que nós somos pessoas erradas, pessoas do mal, mas para entender que a gente não agrada sempre, que a gente muitas vezes machuca o outro sem querer, né? Não por maldade, mas por necessidade. De alguma forma a gente se sentiu agredido e vai se defender. Então, autoconhecimento faz com que a gente ouça mais, ouça bastante e aprenda a falar. Aprenda a falar aquilo que pensa, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira que o outro possa ouvir o que a gente tem para dizer sem se sentir agredido, sem se sentir invadido, rejeitado, de alguma forma preterido, né? A gente tem que saber falar. A gente tem que falar com tranquilidade, com afetividade, com acolhimento para o outro, entendendo que o outro pode não entender aquilo que a gente está falando, mas, de alguma forma, isso vai ficar no seu inconsciente ou subconsciente, e daqui a um pouco vai estar agindo. Vai estar agindo e nós podemos ter feito uma grande mudança no outro, ajudando o outro a evoluir. Eu tenho certeza que todo mundo ajuda o outro a evoluir, na medida que a gente consegue ser amável, generoso, entendendo o outro e acolhendo o outro. Eu conheço, né, e esse final de semana, não esse o outro, mas eu tive uma experiência com uma pessoa conhecida que a sua irmã ligou para ele e descascou, né? E falou muita coisa que magoou muito essa pessoa. E essa pessoa não revidou na hora, porque ele não é de revidar, ele é de engolir. Né? Só que daí tá cheio de dores, tá cheio de coisas, né, mal resolvida, pressão alta, que a gente sabe, a gente falou aqui durante o ano, o quanto o emocional influencia no corpo, influencia no nosso bem-estar físico. E ele engoliu isso, mas ele, né, numa conversa informal, despejou, né, toda essa mágoa. E conversando e tentando fazer com que ele visse o lado dessa irmã. Na verdade, chegamos à conclusão, e eu pude trazer para ele um trauma sério que essa pessoa tinha passado, e ele começou a entender o porquê de toda essa agressividade da irmã. Pôde entender da onde que vinha e por que vinha essa forma de agir dela, tão agressiva, tão impositiva e tão ameaçadora às vezes. Ela chega a ser ameaçadora em alguns momentos, mas por trás do ameaçador, a gente já viu aqui no programa também, por trás do ameaçador, por trás do agressivo, por trás daquele rígido e cara feia, né? Aquela pessoa que mantém um semblante carregado, fechado. Por trás dessas pessoas tem um ser carente, tem uma pessoa que sofreu muito e que criou uma defesa, uma carapaça para se proteger desse mundo que ela acha que é tão agressivo com ela, que é tão que rejeita tanto ela. Então, quando ele começou quando eu falei desse trauma dessa pessoa, ele começou a entender e começou a mudar o discurso, até falando, agora dá para entender, né, da onde vem essa dor, da onde vem essa agressividade. Então, caros amigos, eu diria para vocês que conhecer o outro, dar chance do outro falar das suas dores, muitas vezes ouvir o que ele tem para dizer, de agressivo, né, de até assim bem depressivo até, eu diria assim. Não é bem esse o termo, mas vamos caracterizar como uma característica bem depressiva, triste dessa pessoa.
por trás disso tudo tem alguém que precisa muito de terapia, precisa muito de autoconhecimento. Então, esse ano que passou, eu procurei, assim, no nosso programa, trazer muita informação, pessoas profissionais que trouxessem para vocês sempre esse olhar de autoconhecimento, sempre esse olhar de se entender melhor, de se aceitar mais, de ter esse olhar carinhoso com a vida, que eu sempre falo aqui no programa, da gente poder ter esse olhar de aceitação da vida como ela é, da vida como ela é. E, às vezes parece ingênuo, às vezes parece impossível, mas eu tenho certeza que é a melhor forma de viver. Aceitando o dia a dia como ele é, vivendo o presente, que é uma dádiva, né? Já diz que é presente. O nosso hoje é um presente, estar vivo hoje já é uma dádiva, já é um grande ganho, né? Quando tanta gente morreu de Covid esse ano e ano passado, nós estarmos vivos e ter superado grande parte do Covid aqui no Brasil, estar muito controlado, a gente não sabe como é que vem essa nova onda aí, mas nós estamos até doando, né, doando vacina. Quer dizer que o nosso governo ele se conscientizou que é preciso vacinar também. A gente não sabe como é que está o nosso sistema imunológico, se o nosso emocional. Eu acredito muito que as doenças são de fundo emocional, mas a gente precisa estar em equilíbrio. E qual o equilíbrio? Quando a gente está em equilíbrio? E se a gente não está em equilíbrio, a gente precisa se proteger de outras formas, inclusive e principalmente com a vacina. Né? Se cuidando, se vacinando, mantendo o afastamento social na medida do possível, os aspectos de higienização, né? de prevenção do Covid. Claro que se pegar, a gente também vai lutar para viver, vai lutar para estar melhor, e ninguém está livre, né? E a única coisa certa nessa vida é a morte. Infelizmente, às vezes parece meio trágico eu trazer um conteúdo desse, mas é uma realidade. Quando a gente começa a entender que a vida está por um fio, hoje, né, está por um fio, a gente pode, amanhã não está vivo mais, daqui um pouco não está vivo mais, a gente começa a valorizar mais o hoje, o aqui, o agora. Deixar de viver tanto no futuro, que causa ansiedade, né? E no passado, que causa culpa e angústia. A culpa faz parte do passado, que ninguém tem culpa de algo que não aconteceu ainda. A gente tem culpa ou de ter feito algo errado na nossa cabeça, ou de não ter feito algo que acha que deveria ter feito, né? E a gente vive no passado e no futuro, e esquece de viver o presente, o aqui e o agora, que é o que nos resta, certo? De poder mudar nossa realidade no aqui e agora. O passado, ele tem que ser entendido, ele tem que ser esmiuçado. Na terapia, a gente esmiuça todo o passado, revira esse passado. Traz à tona tudo que possa ter sido traumático, analisa até o trauma do nascimento, né, que eu sempre falo que o trauma ele só se estabelece quando a gente vê o lado negativo, porque essa mãe já tem medo de ser mãe, então ela já traz uma questão mal resolvida em relação ao parto. Mas o parto é positivo para o bebê, ele não sobreviveria, ele não cresceria mais no útero, ele morreria no útero, não conseguindo mais se expandir e crescer, certo? Então, há sempre um lado bom em tudo aquilo que nos traumatiza, principalmente porque pode ser um motivo, os nossos traumas devem ser um motivo para a gente buscar ajuda, para a gente buscar terapia, para a gente buscar ferramentas para a gente entender e superar esse trauma. E não reeditar traumas, como a gente fala, que a gente reedita traumas de uma geração para outra. A gente acaba repetindo traumas que não foram resolvidos. E essa nossa vida hoje, aqui e agora, é a oportunidade de estar reeditando, aliás, tá resolvendo esse conflito e, quem sabe, libertando as gerações futuras nossas que estão vindo aí pela frente, né?
delas poderem viverem mais livremente, viverem melhor, viver com mais qualidade. Então, assim, eu queria deixar minha mensagem, né, para todos aqueles que acompanham o nosso programa, a minha mensagem de um bem viver, de corpo, mente, espírito, como eu falei hoje também, né? Quem sabe para o ano que vem a gente até mude o nome do programa, que vá além do corpo e da mente, mas que vocês tenham, assim, muita saúde, muito bom bem-estar, muito autoconhecimento e que busquem isso. Não percam tempo, vão atrás, de alguma forma, busque viver melhor porque você merece. Muito obrigada por esse ano, por todas as nossas conquistas juntos. Espero que eu tenha ajudado a todos, ou uma grande maioria, para poder estar buscando esse bem-estar e esse bem-viver, corpo e mente e espírito. Até o próximo programa.